Já se passaram praticamente 2 semanas, para ser exato 12 dias no momento em que eu faço esse vídeo aqui, a live na qual a gente fez um laboratório, né, ao vivo aí, fazendo a demonstração, criação de EFI e tudo mais para APUs Ryzen, ou seja, utilizando aquele projeto do Not The Red, antigamente, né, chamado de Whatever Red, que traz o suporte a nossas APUs Ryzen, ou seja, Ryzen da série 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, pula a 6000, mais a 7000 também, que tem gráficos integrados, ou seja, não precisa, né, de GPU dedicada e compatível com macOS, e a gente pode ativar nossas APUs diretamente no nosso Hackintosh, diretamente, né, no nosso macOS, e melhor ainda, é compatível com Catalina, Big Sur, Monterey, Ventura e agora, né, o nosso bom e novo Sonoma, né, que vai ser lançado aí no dia 29, 28, quase no finalzinho do mês aí de setembro. Pois é, eu vou fazer um review rapidão nesse vídeo aqui para mostrar a vocês, né, fazer um parecer, fazer uma demonstração mais técnica de um Hackintosh com APU, um Ryzen 5700G funcionando, mostrar alguns detalhes e faremos uma nova transmissão, né, uma nova live demonstrando todo o processo de criação amanhã, sexta-feira, 15 de setembro, e que vai ficar disponível, né, após a transmissão somente para os membros Hackintosh genuíno aqui do canal. Então, se quiser conferir esse conteúdo, já se torna membro aí, que só vai estar disponível, né, depois após, né, a transmissão para os membros aqui do canal. Se você não me conhece, prazer, meu nome é Gabriel Lucchini e você está onde? Aqui, né, no universo Hackintosh, a sua maior fonte de inspiração quando o assunto é Hackintosh, e tudo que você quer de Hackintosh você encontra aqui no canal, né, clicando aqui embaixo no canal para você visualizar todos os vídeos, playlist e tudo mais. Mas também aqui na descrição eu deixo o acesso ao Telegram, Discord. São mais de 12 mil pessoas conversando aí diariamente sobre Hackintosh. Tem Hackintosh para AMD, para Intel, virtualizado, enfim, tem de tudo que é voltado para Hackintosh. Mas vamos já para a parte técnica aqui, ó. Vocês estão vendo que a tela tá preta porque eu vou ligar essa máquina para vocês verem a velocidade em que ela liga. Acabei de apertar o botão de power, já vai aparecer, ó, o processo de post, que isso aqui não tem nada a ver, né, com Hackintosh. Mas já ela vai começar a carregar o macOS e vejam a velocidade em que carrega todo o sistema operacional. Ó, começou a carregar já o ícone da maçã e logo já estaremos na área de trabalho e é muito rápido. E vocês vão ver ali que, né, no decorrer aqui do vídeo funciona muitas coisas. Vou contar, né, alguns pormenores ao utilizar esse tipo de setup. Mas uma coisa interessante é que esse projeto vai dar vida a muitos, mas muitos Hackintoshes ou setups que se tornarão, né, Hackintoshes daqui para frente. Afinal de contas, ele deixa totalmente utilizável esse tipo de setup. Existem os pormenores que já vou comentar, mas tá aí, ó, já carregou. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, vou vir na maçãzinha no About this Mac ou sobre esse Mac. Então tá aqui, ó, um Ryzen 7 5700G com, né, a with, né, Radeon Graphics ou a Radeon que é compatível e, enfim, né, integrada ao processador. Aqui, ó, ele mostra pra gente, ó, Radeon Vega APU 2 GB. Mas você pode configurar até mesmo mais quantia de memória para VRAM dessas placas aqui. Eu até conectei aqui, apareceu esse aviso porque eu conectei o meu Apple ID. E até falando de Apple ID, ó, já vou mostrar a cereja do bolo já no começo do vídeo para vocês verem o quanto que esse negócio ficou bacana. Tá aqui, ó, vou pegar uma fotinho, já vou mandar ela por AirDrop para esse cara aqui, ó. Então vou vir aqui, AirDrop. Olha, aparece aqui para mim, ó, Gabriel iMac Pro ali, ó, que é esse setup, além dos outros que eu tenho aqui, né? Cliquei nele, ó, waiting, e já tá fazendo envio, ó, sending, e pronto, tá enviado e já apareceu aqui, ó, aqui em cima a notificação. Como de praxe, né? Tá aqui a foto do Tesla. Ele tava voando com umas esfirras aqui, louco para roubar, mas ele não roubou essas esfirras. Mas tá aqui, ó, o AirDrop funcionando, a nossa Wi-Fi também funcionando, conectado inclusive na rede do Google aqui, né? E também, né, o nosso Bluetooth que vem por AirDrop e que faz aí o funcionamento completo. Lembrando que eu estou utilizando uma plaquinha da Fenv, né, que é compatível com a utilização do Wi-Fi, Bluetooth, AirDrop e tudo mais. Vamos abrir o que vocês gostam de ver aqui às vezes aqui, ó, NeoFet. Só que eu tenho que digitar certo. Se eu não digitar certo, ele não funciona. Agora sim, ó, NeoFet. Ele já mostra para nós um resumo, né, desse setup aqui, ó. Mas ó, o macOS 13.5.2, a última versão, né, do macOS Ventura, rodando aqui no host chamado Hackintosh, porque ele identifica exatamente como um Hackintosh. A SMBIOS, ó, a iMac Pro 1,1 e eu estou utilizando então um processador AMD Ryzen 5700G
com Radeon Graphics integradas aqui, ó, Radeon Vega APU, e esse setup conta com 2 pentes de 8 GB, formando o Dual Channel e tendo um total aí de 16 GB. Ou seja, é um setup relativamente barato, acessível, que você pode montar, e se você é eventualmente um desenvolvedor de software e desenvolve para o ecossistema Apple, você já vai ver na sequência que é perfeitamente possível fazer a utilização do Xcode. Vou tomar um copo d'água aqui, ó, a boca está seca. E indo para o próximo passo aqui, que é o Hacking Tool, que a gente consegue ver ainda mais informações. Então ele repete algumas informações aqui, versão de sistema operacional, tudo mais, o nosso processador. Mas aqui já tem um item, ó, VDA Decoder, Decoder Failed, né? Ele falhou o decoder VDA. Porém, contudo, entretanto, digo para vocês que mesmo assim é possível, né, a gente assistir vídeos em 4K no YouTube, fazer a utilização do DaVinci Resolve, que a gente já vai ver aqui para frente, um benchmark que eu fiz com ele, fazer edição de vídeos e tudo mais. Não é, claro, né, um desempenho extremamente, porque a gente está falando de uma APU. Assim como se você fosse, né, fazer, por exemplo, a edição de vídeo com o DaVinci Resolve em cima de uma GPU integrada da Intel, seria, né, o mesmo desempenho ou até mesmo mais inferior. Vocês vão ver que a pontuação daqui para frente, daqui a pouco eu mostro os benchmarks aí, é relativamente até mesmo alta, se considerando que é uma GPU integrada de um processador. Aqui, ó, em períferos, a gente consegue ver um pouco mais de detalhes, mas a placa de rede que está utilizando nessa placa-mãe aqui, ó, RTL 8111, é uma interface Gigabit, já é, enfim, compatível de longa data, né, no nosso macOS. A nossa plaquinha da Fenve, que é o BCM94360CD, que é a plaquinha de 4 antenas, então ele identifica aqui tanto o Wi-Fi quanto o Bluetooth e traz, né, o suporte, como eu para vocês aí, ao AirDrop, fazer a troca de arquivos entre dispositivos Apple e o nosso Hackintosh. Tá aqui a nossa Radeon Vega APU, enfim, funcionando. Ele até diz que tem 4 portas, mas basicamente aqui ele tem, são 3 portas, mas aqui funciona HDMI. Ele tem também aquela saída VGA e a DVI, mas eu não tenho esses dispositivos para testar. Então teria que testar, inclusive se for testar, já deixa aqui embaixo nos comentários se você já testou, funcionou, se funcionou certinho ou não. Aqui o codec de áudio, um Realtek ALC662, também é funcionando e 100% ativado. E aqui um disco que antigamente eu recomendava para vocês, hoje em dia não recomendo mais, ele vem apresentando problemas no nosso Hackintosh, mas é um Netak NV7000, que ele era relativamente bom e barato. Ele é Gen 4, trafega, né, 7 GB por segundo para fazer leitura e escrita, ou aproximadamente, né, esses valores, mas ele começou a apresentar kernel Phoenix porque o chinês lá, enfim, a Netak mudou a controladora do NVMe, ele já não é tão confiável para utilizarmos nos nossos Hackintosh. Mas eu utilizei aqui somente para fazer os seus testes. Aqui em boot, ó, a gente já consegue ver que estou utilizando o OpenCore 095, que lançou agora na última segunda-feira, que foi dia 10 ou dia 11, né, de setembro. Então está 100% atualizado o nosso OpenCore, nossa EFI. E aqui em Extensions, a gente consegue ver todas as caches que estão carregadas e suportadas, né, para serem apresentadas aqui pelo Hacking Tool, mas todas aí, ó, estão verdinhas, fiz, né, o check aqui agora, estão todas 100% atualizadas. Aqui em Displays, ele mostra praticamente meu monitor, que é a placa de captura aqui via HDMI. Aqui em Sound, novamente, alguns mais detalhes, né, referente às nossas saídas de áudio aqui. Inclusive, ele funciona o áudio via, né, HDMI e está funcionando. Testei ali. A princípio, ele funcionou, mas também eu não utilizo essa saída de som aqui. Basicamente, eu utilizo somente a saída de som on-board. E, inclusive, funciona até mesmo o boot chime, aquele sonzinho de inicialização, quando a gente liga, né, um equipamento Apple autêntico e ele mostra um plum para a gente quando liga. Ele está funcionando também. Aqui em USB, que é coisa que muita gente reclama porque tem preguiça de fazer, mas a gente sempre ensina nas nossas lives, né, do zero ao Hackintosh. Inclusive, já recomendo para você, se queira montar, né, um Hackintosh, ou até mesmo o nosso primeiro link aqui embaixo, que é o curso de como instalar um Hackintosh profissional. A gente bate muito nessa tecla, a gente faz o mapeamento, ensina a fazer o mapeamento, porque isso aqui faz todo o diferencial para todo e qualquer Hackintosh, toda e qualquer EFI que é montada, pois traz aí a compatibilidade, a estabilidade, a segurança, a integridade para o nosso Hackintosh. Quando a gente não tem portas USBs devidamente mapeadas, elas podem apresentar até mesmo aí kernel Phoenix, travamentos no nosso Hackintosh, comportamentos totalmente anormais e até mesmo corromper dados dentro de um pendrive, dentro de um disco externo, um SSD externo, ou funcionar com velocidades que não são adequadas. Por exemplo, se você tem um SSD que é porta, né, USB 3.0, e por mais que você conecte uma porta 3.0, ele pode eventualmente funcionar com velocidades inferiores. Por isso a importância da gente sempre fazer, né, o mapeamento.
E aqui em PCIe a gente consegue ver outros devices que compõem todo esse setup aqui, devices internos e tudo mais, mas está aí, né, um overview geral, um passeio geral aqui dentro do Hacking Tool. E aqui por último, disks, né, que mostram nossos discos. E tem mais um item aqui, ó, Power, que por mais que esteja verdinho isso aqui, o nosso sleep desse setup em Hackintosh, ele não funcionou, talvez, né, por conta desse projeto do NotRebet, que ele é totalmente experimental, mas estão vendo aí que, ó, funcionando, aceleração gráfica e tudo mais. Aqui, ó, a gente tem também o teste com o VideoProc, que ele se confirma aqui para nós que não está funcionando o H264 nem o HEVC, por mais que eu faça, né, um refresh aqui, ó, praticamente ele já faz instantaneamente e mostra que o status está indisponível, mas de qualquer forma, se a gente faz, por exemplo, né, a edição e renderização aqui com o DaVinci Resolve, ele funciona e utiliza a nossa APU, que inclusive a gente consegue monitorar aqui com o status, e se a gente faz uma renderização, posso até mostrar para vocês aqui, ó, vou abrir o DaVinci Resolve, vou até evitar de fazer muitos cortes nesse vídeo aqui, para vocês acompanharem a velocidade desse Hackintosh, que o negócio ficou assim, no meu ver, muito melhor do que de fato eu esperava. Então, para mim foi surpreendentemente positivo. Eu acho que eu falei surpreendentemente. Tá errado, mas é isso aí. Vocês entenderam que me surpreendeu. Basicamente, me surpreendeu positivamente, né? Esse setup aqui, ó. Bem que GPU. E se a gente começa a fazer a renderização desse cara aqui, vocês vão ver que tem até os tempos que eu tinha feito aqui, ó, 22 minutos. Eu não vou fazer toda essa renderização, mas eu vou dar o play aqui ó, em H264, fazer o render aqui, ó. Mas notem a utilização da nossa DGPU, ou seja, a nossa GPU integrada, que é o device, né, específico para fazer a renderização. Tanto da nossa GPU quanto da nossa CPU existe, né, a utilização, mas a maioria fica aqui, né, dentro da nossa APU, ou seja, a nossa GPU integrada. Ou seja, por mais que VDA Decoder está dando, né, como disable ou failed, a gente tem como habilitar ele, vou demonstrar na live da manhã, mas mesmo habilitando ele, aqui não muda nada e os tempos, né, de renderização também não mudam nada. Mas o fato é que ele usa a nossa DGPU, usa a nossa APU, nosso gráfico integrado e funciona para a gente utilizar o nosso Hackintosh. Fechei ele aqui, ó. Mas outra coisa interessante, ó, AMD Power Gadget, que é o concorrente, né, do Intel Power Gadget, ele também é 100%, né, funcional. Então ele mostra aqui todos os cores, mostra a frequência, mostra a temperatura, mostra o consumo em watts. Você pode até mesmo colocar aqui, por exemplo, a 1400, ele vai diminuir o desempenho do processador e vai consumir, né, ainda menos aqui, ó, 5 watts nesse momento, ou você pode simplesmente deixar em 3800 para todo o desempenho, ou você precisa, né, nem mesmo mexer nesse cenário aqui para não, enfim, mexer e deixar o desempenho normal e original desses processadores. Mas você tem, né, essa flexibilidade, principalmente para quem utiliza eventualmente, né, um notebook com APU Ryzen, você pode, né, diminuir ali a frequência, vai ter menos desempenho, mas também vai aquecer e consumir menos e muito provavelmente dar mais longevidade, né, à duração da sua bateria. Aqui com o Endurance, né, também um aplicativo que a gente consegue obter ali na própria Apple Store, ele mostra mais alguns detalhes aqui pra gente, e eu utilizo ele para fazer uma bateria de testes, principalmente estresse da CPU, e quando a gente dá um play aqui embaixo, ó, ele vai consumir 100% da nossa CPU aqui, e ele é um tipo de carga que ele realmente estressa totalmente o nosso processador. A gente consegue acompanhar a temperatura, inclusive a gente pode até ver a temperatura aqui ó, pelo AMD Power Gadget, e esses softwares funcionam para qualquer Ryzen Tosh, independente se é com APU ou sem APU. Então se você tem um Ryzen Tosh aí, você pode utilizar esses softwares aqui, ó. E ele chega a bater 80 graus praticamente de temperatura, mostra as frequências e tudo mais, ó, o consumo, 67 watts e assim por diante. Eu costumo utilizar ele para fazer testes mais longos aí de estabilidade do setup. Outra coisa interessante está aqui, ó, o Xcode ele funciona, eu vou até abrir o simulador, ele vai carregar para a gente, né, um iPhone 14 Pro Max, tá aqui, ó, iOS 16.4, vai ser lançado, já lançou o iOS 17, não sei se já fez, né, o release dele, provavelmente aconteça o release junto com a liberação dos iPhones novos e tudo mais, mas tá aqui, ó, ele funciona, então se você eventualmente desenvolve com Xcode, desenvolve, né, aplicativos tanto para macOS, para iPhone, né, para iOS, para iPad, para Apple Watch, para Apple TV, todos os simuladores funcionam e você pode testar, né, os aplicativos que você desenvolveu aqui em cima utilizando um Ryzen Tosh com APU, que a APU elas não são, né, originalmente suportadas, mas esse projeto, como vocês estão vendo, ele traz o suporte e fica praticamente que 100% aí
que funcional para a gente utilizar aí no dia a dia. Então tá aqui ó, o exemplo do iPhone. Eu posso vir aqui ó, em File, Open Simulator, posso pegar o tvOS, posso pegar outros dispositivos, vou pegar por exemplo um iPad Pro para demonstrar que ele também funciona. E dá para a gente também carregar aqui ó, em File, ó, deu uma travadinha. Às vezes dá uma travadinha aqui nessas APUs, mas vocês vão ver que caso você passe a utilizar, elas são praticamente que... Eu estou utilizando isso aqui já faz uma semana e pouca, estou usando no meu dia a dia e o negócio, assim, digo para vocês, ele é 100% utilizável. E esses travamentos às vezes não é nem por conta da APU, é por conta de vocês, ambos os simuladores rodando, mas vocês viram que ó, ele carrega quase que instantâneo, lembrando que isso aqui, enfim, funciona tanto em Intel, funciona quanto em AMD, e se você desenvolve aplicativos para Android e utiliza o Android Studio, aí já é uma limitação que acontece para a plataforma Ryzen Tosh, mas aí não tem muito o que fazer, você tem que apelar ou e voltar para o Windows ou para o Linux, ou utilizar um Hackintosh em ambiente Intel, que daí funciona 100% virtualização e tudo mais. Daí você consegue utilizar o Android Studio, o VMware Fusion para rodar máquinas virtuais, Windows, Linux e tudo mais. Mas se você desenvolve para o ecossistema Apple e precisa do Xcode, está aí ó, funcionando. Tem aqui ó, File Open, Open Simulator, WatchOS e também tvOS. Esses caras aqui também funcionam, só que geralmente o Apple Watch, seja o Watch Ultra, seja qualquer Series, outro modelo aqui, eles demoram a carregar, até pedir para carregar aqui, não sei se vai demorar ou não, mas isso aqui independente se é Intel, se é um hardware autêntico, porque eu testei também no meu notebook, um MacBook mesmo Apple, ele também demora, então isso aqui não é uma exclusividade de demorar para um Hackintosh, mas tá, ele também funciona, depois de um tempo ele carrega e enfim funciona e mostra pra gente aqui o WatchOS funcionando. Então novamente, se você desenvolve aplicativos para WatchOS em cima do Xcode, também dá para testar aqui e você simular e testar o seu aplicativo, validar, homologar ele, enfim, utilizando o simulador do reloginho. Vocês estão vendo que eu não tenho. Eu tinha no passado, eu tenho que comprar um novo, mas ainda não deu para investir nesse pequeno acessório aqui, o wearable, enfim, esses vestíveis aí da Apple ou qualquer outra tecnologia. Mas tá aqui, ó, carregando. Vou fechar esses caras aqui, ó. Enquanto ele carrega, você pode ver aqui, ó, o consumo de CPU. Ele chega às vezes a ficar vermelho ali, ó. Mas ele vai, enfim, carregando, consome o nosso processador. Mas é perfeitamente normal, só que essa demora, enfim, acontece independente se é Hackintosh, se é MacBook, independente do hardware que está utilizando, ele acaba demorando. Outra coisa interessante aqui, ó, vou até pegar o Remote Desktop, que é um aplicativo para o próprio, enfim, Apple, para a gente acessar equipamentos Apple que tem na nossa rede, por exemplo. Então eu posso acessar aqui, por exemplo, o Mini Gabriel, que é não sou o Mini eu aqui, mas é o meu Mini que fica aqui embaixo na mesa, que eu uso como storage praticamente, mas eu consigo acessar ele. Ó, e tá aqui, ó, consigo acessar. É um outro macOS mesmo, enfim, esse aqui não tá nem atualizado, não tive a vergonha na cara de atualizar. Está rodando um Big Sur bem desatualizado, inclusive, mas ele tem uma configuração bacana, ele é um Core i7, tem 22 GB de RAM, não, 32 GB, estava falhado ali. Eu até ia achar estranho 22, porque é 32 GB. E foi comprado diretamente na Apple.com e montado uma configuração com interface de rede 10 gigabit e tudo mais. Mas o importante aqui é mostrar que funcionam esses aplicativos. E aqui também, se eu vim no meu Launchpad, todos os aplicativos estão aqui, ó, recheados, funcionam. Uma coisa interessante, se você utiliza o Sublime Text, ele não funciona nas APUs, enfim, com Ryzen Tosh, e é uma limitação e até está documentado no projeto do Not The Red. Aí eu recomendo você utilizar o TextMate, que inclusive foi dica e sugestão que a gente teve na live lá de um inscrito, não lembro o nome, mas qualquer coisa deixa aí embaixo, que eu agradeço novamente, mas obrigado por recomendar o TextMate. Ele funciona muito semelhante ao Sublime Text e pode ser uma alternativa para você utilizar uma Ryzen Tosh, um Ryzen Tosh com APU, com macOS e utilizar um bom editor de texto. E tá aqui, ó, já até carregou para nós o nosso WatchOS Ultra aqui na versão 9.4. Então, demonstrando que funciona, vou fechar ele, vou fechar o TextMate aqui. Outra limitação é utilizar, por exemplo, o Google Chrome, que não funciona, ou tem que fazer algumas micaretagens lá dentro da configuração dele, mas aí fica, enfim, limitado, fica sem aceleração. Mas o nosso bom e velho Safari ou Firefox também funciona. E aqui a gente consegue até ver que o Not The Red, que é o projeto desse carinha aqui, que ele já mudou de nome umas 2, 3 vezes. Antes era o Whatever Red, passou para Not The Red, continua Not The Red, mas agora é o Chef Kiss Inc. Antes era outro nome aqui, acho que era o Not Inc., alguma coisa assim. Mas aqui é um repositório. E o mais legal é que agora eu incluí esse repositório nos nossos repositórios
para base de EFIs, Threadripper, AMD Ryzen, enfim, tudo mais. Então, se você procurar aqui, ó, GitHub, Gabriel Luquina, vir aqui, né, no meu perfil do GitHub, vier aqui dentro de repositórios e procurar aqui, ó, por Threadripper, que é mais fácil, mas ó, AMD Ryzen Base EFI, que é uma EFI base para todos os processadores AMD Ryzen, todas as séries, série 1000, 2000, 3000 até, né, a série 7000, Athlon da série 2 até o GE aqui, enfim, também traz suporte não a APUs, mas ao processador em si. E aqui, ó, já inclui uma pastinha extras, APU Activation, que já tem todos os arquivos que a gente precisa para fazer, né, as ativações das APUs, que foi incluído aqui junto com o upgrade, né, os updates do OpenCore 095. Então, a ideia é demonstrar isso aqui para vocês, mostrar que funcionou. É um projeto promissor. Eu comparei ele a utilizar, por exemplo, placas NVIDIA em sistemas operacionais mais novos, que não são mais suportados, né, no macOS, como, por exemplo, o Monterey, o Ventura, aquelas placas de vídeo da série GTX 1080, 1080 Ti. E eu falo para vocês, esse cara APU aqui, ele entregou assim mais estabilidade do que ativar essas placas NVIDIA, que essas sim não funcionam praticamente mais no nosso macOS. Então, se eu tivesse que dar uma nota, né, de 0 a 10, eu daria uma nota 8, porque não dá para usar nativamente, né, o Google Chrome e o Sublime Text, e pode eventualmente ter algum probleminha ou outro, mas para a gente utilizar no nosso dia a dia, se você é desenvolvedor, quer utilizar a internet, quer desenvolver, né, aplicativos e tudo mais, dá para utilizar uma APU Ryzen relativamente barata, acessível e compatível com o nosso macOS, utilizando esses projetos. E lembrando, a gente vai fazer, né, essa live aí na sexta-feira, dia 15 de setembro, agora só não sei o horário, provavelmente vai ser 18, 19 ou 20 horas, fazendo todo o processo de criação dessas EFIs, demonstrando as particularidades, né, que eu encontrei ao fazer a criação dessa EFI, algumas regras de ouro, algumas dicas e macetes para você conseguir atingir, né, o teu Ryzen Tosh com APU sem a utilização, né, de placas gráficas integradas e ter aí um macOS aí funcional numa nota que eu daria de 8 de 10, né, se fosse o total, mas que é possivelmente a gente utilizar aí no nosso dia a dia. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Deixa aqui embaixo um feedback se você já tem uma APU ativada, funcionando, né, o seu Ryzen Tosh. E nos vemos nos próximos vídeos, na próxima live e quem sabe até mesmo no nosso curso de como instalar, né, um Hackintosh profissional, que você encontra aqui embaixo no primeiro link da descrição desse vídeo aí. Então é isso, valeu, falou, fui!